Bem, essa é a proposta Biólogos em Rede, entre biólogos, uma conversa entre biólogos de diversas áreas para trazer um pouco de conhecimento e complementação na formação dos alunos em biologia. Hoje nós temos aqui a aluna da UFR, na Universidade Federal de Rondonópolis, o Ana Mello, do curso de bacharelado em Ciências Biológicas. Também está no terceiro ano, né? Entrando no terceiro ano. E ela participou do programa de intercâmbio, e essa conversa de hoje será para ela trazer um pouquinho das informações, sanar algumas dúvidas, para a gente bater um papo aqui e conversar como que foi esse intercâmbio em Portugal. É a primeira vez que a gente está conversando, na verdade, depois que você retornou, né? A gente teve uma conversa prévia logo que você chegou, falando que você estava em solo brasileiro, tinha chegado tudo bem, o aproveitamento das questões curriculares. Mas acho que é importante a gente começar, assim, como que se deu o processo antes do seu intercâmbio, né? Como que foi a dinâmica para a solicitação da participação do programa, como você encontrou o programa, puder falar um pouquinho dessa experiência antes da viagem, acho que também é importante a gente apresentar essas questões para os alunos. Então, como eu soube, né, do programa, primeiro, eu sempre tive muita vontade, né, já era uma vontade minha de fazer intercâmbio, só que quando procurava agências de intercâmbio, era fora da realidade. Então, quando eu entrei na universidade, eu procurei saber se tinha, né, algum programa, se a universidade ela tinha parcerias com outras universidades de fora, e eu vi que tinha diversos programas, só que nenhum com um edital aberto. E aí eu fiquei buscando no site da UFMT, né? E encontrei o da SECRE, que é a Secretaria de Relações Internacionais. E aí eu vi que tinha uns editais passados e fui me baseando neles, fui procurando informação através deles e também tem uma menina que ela já terminou a graduação dela em zootecnia, que ela fez o Ciências Sem Fronteiras quando teve. Então, ela me incentivou bastante. Ela falou, olha, agora já não tem mais esse programa, mas você pode pesquisar entre outros, né, que a UFMT tem. E aí foi assim, eu vi os editais passados e fui procurando toda vez, entrando no site da UFMT, porque na época não tinha tanta divulgação assim, e quando abriu o edital eu me inscrevi. Só que eu me inscrevi, foi tipo de primeira, assim, eu me inscrevi, não tinha certeza que ia conseguir, não estava confiante, na verdade, que ia conseguir, porque são poucas vagas, né? E também era a primeira vez que eu estava tentando, então era tudo muito novo. Mas deu certo. E com quanto tempo, mais ou menos, de antecedência de todo esse processo, você teve contato com o edital? Porque acho que, assim, ficar sabendo do edital faltando uma semana com o prazo para mandar os documentos, apresentar toda a documentação, você não tem tempo hábil, talvez, de conseguir a quantidade de informações necessárias para apresentar a proposta, né? Com quanto tempo, mais ou menos, você tomou conhecimento desses editais, foi estudando as documentações que eram necessárias, o que eles pediam, para ir já se preparando, né, antes de mandar a proposta? Isso, então, o edital, se eu não me engano, eu fiquei sabendo em fevereiro. Eu acho que a inscrição abriu em fevereiro e o processo foi até março, assim. E aí, em maio, a gente teve o resultado final de tudo. E eu fiquei sabendo do edital logo quando abriu. Então, foi um pouco mais tranquilo a questão da documentação, que não é nada fácil, assim, é um monte de documento que, se eu já tivesse, né, organizado, porque o que eles pedem, vou mostrar aqui. Essa tabela é uma tabela onde eles Fazem a pontuação de cada um dos Isso. candidatos, né, para fazer depois a classificação final. Isso, eles se baseiam nessa tabela, tem muito mais coisas, eu coloquei só alguns exemplos. Eles se baseiam nessa tabela para fazer as colocações, né? Então, assim, você precisa separar os documentos acadêmicos, né? Sua matrícula, o seu desempenho, tudo isso, e os certificados também dos eventos que você já fez, participação,
se tem, enfim, tem diversas coisas que é do seu desempenho acadêmico que é solicitado. Então, eu tive que colocar tudo isso em ordem, porque eu tinha vários certificados, só que não tinha separado tudo, não tinha digitalizado tudo, e também ai, como que é o nome daquele programa de... O Curriculates. O meu currículo também não estava atualizado. Então, assim, eu lembro que um dia eu fui na sua sala, né, e pedi para você me ajudar a colocar tudo em ordem, que foi o currículo com certificados e tudo. Então, essa primeira parte da documentação para fazer a inscrição no edital é mais simples. É só a documentação mesmo do acadêmico, né? Depois, quando, né, você é classificado, consegue, é muito mais complicado, porque aí você tem que separar a documentação de viagem, documentação da outra universidade também, né, que eles enviam para você colocar os horários, tem que arrumar os horários das aulas, tanto as que você tem aqui, quanto as que você tem lá, procurar também as emendas, então, assim, são muitas coisas, essa é a parte mais chata, que dá mais dor de cabeça, e que até desanima, assim, Não, mas pode depois... desanimar, né? É Então, aquela parte de análise do componente curricular que poderá ser executado na outra instituição, porque depois você vai fazer o aproveitamento aqui quando você voltar, né? sim, Eu lembro que a sim, gente sentou em alguns momentos, discutiu algumas coisas que poderiam ser aproveitadas, serem realizadas. Eu acho importante, então, até fica já como dica para os futuros, que eu espero que outros alunos participem desse programa. Você foi a uhum, primeira na nossa instituição do curso de Biologia que foi, assim, foi desbravando caminhos. Daí agora a gente tem uma outra aluna que já está lá também, do sim, tem mais bacharel, e temos duas, duas alunas, e temos duas alunas da é, licenciatura lá também. Então, assim, hum, é extremamente glorioso para o curso ter os alunos indo desenvolver atividades lá fora, e isso enriquece muito o currículo de vocês, até mesmo essas experiências, né? Então, o sim, pessoal ter esse conhecimento que, ó, é importante se programar, já buscar, então, mesmo que o edital não esteja aberto em vigência, conhecer o edital, saber do que se trata, quais são as documentações, porque eu lembro que você ficou meio enrolado com a parte dos documentos de passagens, né, e a questão do foi. passaporte. Então, assim, tudo isso também conta na programação que não estaria dentro do edital, né, falando, ó, seu passaporte tem que estar em mãos em dias. Sim. Então, a primeira parte é essa, né? Se inscrever no edital, e aí eu até coloquei aqui também como é que funciona um pouco em questão das universidades, porque no edital tem o país, qual que é o tipo também de intercâmbio, porque tem o graduação sanduíche, né, e pós-graduação sanduíche, então, né, para pós também tem intercâmbio, e aí, na escolha também do local, eles colocam os cursos, a universidade, o curso que não é aceito, né? A maioria atende todos os cursos, todas as áreas, mas tem umas que têm as suas especificações. E também questão de língua, tem alguns lugares que eles exigem que você tenha fluência em alguma língua, e tem outros que não tem essa necessidade, né? Que foi meu caso. Porque Então, foi para Portugal, né? Então daí já não era necessário. isso. E daí, então, tem essa... No edital tem isso, né? E a quantidade de vagas também, enfim, tudo isso. Então, depois que você consegue, né, a classificação pro intercâmbio, tem essa questão da documentação para você sair do país, que já não faz mais, entre aspas, mais parte do edital, né? Agora é por sua conta, você que tem que ir atrás de tudo isso. E que é um pouco mais complicado, porque eu não entendia nada, não sabia nada, não tinha o meu passaporte ainda. E por mais que as aulas iam começaram lá em setembro. Então, eu fiquei sabendo em maio que eles enviaram as minhas documentações da faculdade para a faculdade lá, Instituto Politécnico de Bragança,
e de lá eles mandaram a resposta que eu tinha sido aceita na faculdade. Então, foi a partir daí que eu comecei a correr atrás de passaporte, ver a questão do visto, que é o mais demorado, até porque essa foi a época em que as aulas iam começar lá, né? Então, todo mundo que estava indo para lá para estudar estava tirando visto naquela época. Então, os consulados todos estavam, assim, super lotados. E aí teve essa demora para eu retirar o meu visto. Eu cheguei um pouco depois das aulas terem começado. Cheguei uma semana depois das aulas terem começado lá. Então, a minha dica é você já preparando tudo. Se você tem essa ideia de fazer o intercâmbio, a primeira coisa que você já pode, né, ir fazendo é tirar o passaporte, que já é uma coisa a menos. E o visto, assim que você souber para onde você quer ir, e quando você tiver também a documentação, porque eu precisava da carta de aceitação da universidade de lá, para eu poder apresentar isso no consulado, né? Então, assim que tiver já toda essa documentação, já correr para tirar o visto, porque é um dos documentos mais demorados. E qual foi a sensação quando você soube que você tinha sido selecionada e você ia participar do intercâmbio? Nossa, E foi incrível. toda a questão, assim, estou indo para lá, a viagem em si, você já tinha feito alguma viagem internacional ou foi também assim, a primeira experiência? Como que foi essa sensação e essa saída do Brasil e a chegada lá? Então, foi minha primeira viagem internacional. E, assim, quando eu me inscrevi no programa, né, é aquela coisa, quero muito que dê certo, mas se não der, é a primeira vez que eu tô me inscrevendo, vou tentar uma próxima se caso não der certo. E aí, assim que saiu o resultado, eu não tinha conseguido, tinha ficado longe também da lista de espera, porque, se eu não me engano, eram 2 vagas para bolsa total e 2 vagas para bolsa parcial. No caso da bolsa total, tinha alojamento, alimentação, e na parcial tinha só o direito de estudar lá sem pagar a universidade, né? Porque lá as universidades são pagas. Então, não tinha conseguido de primeira. Daí eu falei, tudo bem, vou tentar numa próxima. Aí eu acho que uma semana depois eu recebi um e-mail informando que eles tinham o IPB tinha aberto mais vagas e que se eu quisesse continuar no processo, eu tinha sido selecionada. E, nossa, foi assim, tipo, eu não acreditei, né? Eu li, eu falei, não, gente, não é possível, como assim abriu novas vagas e agora eu consegui? E daí eu até pedi pra minha amiga, né, que tava comigo, ler o e-mail, porque eu falei, é sério isso mesmo? Aí ela Confere falou, isso aqui para mim, para ver se eu li então, foi certo. tipo isso. Não, eu falei, pelo que eu tô vendo aqui, é isso. Aí eu mandei o e-mail pra SECRE, que é a Secretaria de Relações Internacionais da UFMT. Eles falaram, não, é isso mesmo, eles abriram novas vagas, então você está dentro ainda do processo, se você quiser continuar. A gente vai enviar as documentações, aí foi, né? Começou a enviar as documentações, os acordos, né? E aí foi isso. E aí, na hora da viagem, então, eu não acreditava, tipo, enquanto não tivesse lá, porque era tanta coisa que precisava ser resolvida antes, que eu ficava focando nisso. E aí, depois, eu parei e falei, pera, eu tô fazendo tudo isso que é para fazer o intercâmbio, tipo, toda essa documentação, tudo isso que eu tô correndo atrás, é para daqui a uns meses eu tá lá. E aí, quando só caiu a ficha mesmo, assim, real, quando eu tava no aeroporto, já embarcando, que eu falei, caramba, agora não tem jeito, né? Tô indo. E quando eu cheguei lá, incrível, assim, é muito bom ver que todo o esforço, né, que eu fiz antes valeu, tipo, muito a pena. E é isso, e consegui estar lá, assim. Foram muitas coisas, né, que tive que fazer antes, mas eu tinha aquele objetivo, então eu focava naquele objetivo e consegui. E acho que quando chegou lá, muitas outras questões vieram à mente, né? Falar, e agora? Estou num lugar que eu não conheço, né? Pessoas Foi. que eu não conheço, assim, como foi a receptividade lá da instituição recebendo você como aluna estrangeira para participar das atividades pedagógicas, as atividades pedagógicas em si, como que você conseguiu acompanhar bem
né? Talvez a língua não fosse tanto um problema, porque é o português, apesar de ser algo parecido, eu já fiz disciplinas em pós-graduações em português, não consigo quase entender que o professor falava, se ele falava muito rápido, mesmo sendo português. Então, como que foi mais ou menos esse processo? Eu cheguei, a recepção deles e a sua adaptação com a dinâmica pedagógica da instituição. Então, tudo começou, né, já no aeroporto, quando eu cheguei lá. E daí já começa, né, outra língua, tem que pedir informação, e aí eles falam muito rápido. E, assim, dá para entender, mas é aquilo, eles falam bem rápido. Então, até você ir acostumando, né, é um pouco mais complicado no começo. E eu também não conhecia nada, nem ninguém, nem outras pessoas, assim, tipo, foram outros alunos da UFMT para lá, de Cuiabá, de Sinop, Várzea Grande, só que assim, eu não conhecia ninguém. Então, o meu primeiro contato, eu tive um pouco de dificuldade de encontrar uma casa, né, logo quando eu cheguei. Então, o meu primeiro contato foi com uma aluna de pedagogia da UF de Cuiabá. E aí ela que me recepcionou e me apresentou, né, a faculdade. Lá não é, em Bragança não é muito grande. Então, assim, quando eu cheguei, eu já tinha visto a universidade. Mas aí ela foi e me mostrou os lugares de lá, a secretaria, né, internacional, e assim, eles são muito receptivos, muito demais, porque, assim, lá na universidade, porque eles estão acostumados já, né, com pessoas de fora, lá tem pessoas assim, de todos os lugares. Então, tem a Secretaria Internacional, que cuida de cada país, e também por região, né? Como, na verdade, no Brasil, eles cuidam por região. E aí, o primeiro dia, assim, que eu fui na universidade, foi para tratar de documentação, para ver a minha grade curricular, como que ia ficar. E aí foi onde eu recebi também todas as informações de tudo, de onde ficava a cantina, de onde eu ia ter as aulas, onde era a sala dos coordenadores, professores. Também foi o dia que eu fiz a minha carteirinha de estudante, porque lá a chamada ela é feita através dessa carteirinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Veja como que eu faço para sair daqui. Tá me vendo? Sim. Ah, tá. Então, aí eu fiz essa carteirinha aqui, que tem o nome meu nome, o nome da universidade de onde eu vim, e também o meu e-mail e o meu ID, né? E aí a chamada ela é feita através dessa carteirinha. Para você entrar na sala, você bate a carteirinha num negócio que tem lá, e aí ele registra o seu ID. A presença. Não. Isso. Nossa, facilita a vida dos professores também, né? Sim, demais. Demais, porque só. E aí Não dá para passar a lista sala... de chamada e assinar pelo colega, né? Na verdade tem um pouco disso, né? Porque você pode bater o cartão para outra pessoa. Só Mas que você não aí. vai, por exemplo, você não vai precisar do cartão para acessar outra área, a biblioteca ou RU. Então, assim, se o colega tiver com o seu cartão, você não entra para almoçar, talvez, né? Então, o brasileiro já querendo dar um jeitinho de burlar o sistema, coisa feia. Mas então, aí tem a foto, né? Então, na presença também tem a sua foto. Então, sei lá, tinha professores que fazia, você batia o cartão e depois ele só passava um olho assim para ver se estavam todos os alunos lá, e aí tinha lá um rostinho que não estava na sala, então dava para saber que a O pessoa dobro só de tinha rostinhos no sistema ali na sala estava vazia. Falar alguma coisa tá errada. Sim. E aí também esse cartão tinha como carregar ele com dinheiro para ir no restaurante de lá, né? O restaurante universitário. Então você colocava crédito no cartão e utilizava ele. E aí foi isso que foi feito já no primeiro dia que eu cheguei. Foi fazer esse cartão, arrumar, saber das informações
de onde ficava a coordenação, tudo. E depois teve a recepção, né, dos alunos. Deixa eu pôr aqui. Que foi essa daqui, tinha uma arquibancada, assim, enorme, e aí tinha uma bandeira gigante, assim, um pano, né, gigante, estendido no chão, com a bandeira de cada país ali. E aí Legal. essa foi uma... Tava bem quente esse dia lá. Foi, assim, uns dias mais quentes que teve lá. E do inverno, né? E daí tava essa bandeira estendida, né, com os países. E aí, nesse dia, teve várias apresentações, teve diretores e coordenadores também apresentando. E depois disso, a gente fez uma caminhada junto com a instituição pela cidade. E assim, eu achei que ia ser uma coisa bem leve, porque a caminhada, eles falaram que ia caminhar pela cidade, e a cidade ela é bem pequena. E eu já tinha dado uma andada por ali, né? Eu falei, não é muita coisa. Só que não, a gente andou bastante, porque a gente foi um pouco para fora também, assim. E aí teve aqui a caminhada, e no final teve um jantar com os alunos, tudo, foi bem bacana. Essa parte da recepção, assim, teve muita recepção, né, por parte da universidade. Tanto individual, quando eu cheguei, e depois também com todos os alunos. E a parte pedagógica, como você lidou com a troca de um sistema que a gente estava no finalzinho de um semestre, quando você foi para lá, né, conseguiu finalizar o semestre, daí sai de um sistema de ensino e cai em outro sistema. Você sentiu diferença? Primeiro, é diferente, né, o sistema entre eles? Como que foi esse processo de adaptação? Você conseguiu? Então, parte dos professores e das aulas, também, os professores foram receptivos. Em questão da língua, é aquela coisa, né? Nos primeiros dias fica um pouco perdido, porque fala muito rápido. Alguns professores não, tinha outros que já falavam um pouco mais devagar, você conseguia entender, mas, nossa, minha professora de fisiologia vegetal, ela falava muito rápido. Então, às vezes tinha que, né, professora, para um pouquinho, fala um pouco mais devagar, mas eles estão bem acostumados já com alunos de fora, de brasileiros também, tem muitos brasileiros fazendo intercâmbio lá, então eles são bem acostumados com isso. Em questão das aulas, a disposição das aulas, que foi bem diferente, assim, para mim, porque de uma matéria eu tinha aula 2 vezes na semana. Na verdade, eram 2 dias, né? Só que eram, tipo, 2 aulas em um dia. Porque tinha a aula teórica e a aula prática. Lá tinha muita, muita aula prática. Era aula teórica já seguida de aula prática. Então, todas as matérias eu tinha de 2 ou 3 dias, assim, na semana a aula. E aí, em um dia, às vezes, tinha 2 aulas, né? O horário também das aulas, ele era reduzido. Então, tinha aula teórica, que, se eu não me engano, eram 2 horas, e depois a prática, que aí já era mais tempo, né? Era de 3 a 4 horas, dependia da prática. E aí também lá tem o sistema, parecido assim com AVA, que os professores disponibilizavam as aulas. Nas aulas práticas, acho que eu tenho... essa foi a foto final da caminhada. Aqui foi com outro pessoal da UFMT. Aqui. Então, nas aulas práticas, a gente não era bem livre, mas assim, a gente fazia muita coisa por nossa conta, né? A professora, ela passava o protocolo, né, do que precisava ser feito. Então, a gente lia junto os protocolos, já tinha um material separado, e a gente já fazia as práticas. E aí ela ia auxiliando a gente. Que mais?
E os professores também tinham disponibilidade para tirar dúvida, né? Tinha os horários que eles disponibilizavam já no primeiro dia de aulas, ele falava o plano também pedagógico, e também os horários disponíveis para tirar as dúvidas. Uma coisa também que foi bem diferente foi a questão das avaliações, porque lá depende, né, de cada professor, mas os meus, a maioria, foi dessa forma. A gente tinha prática e teórica, em todos eu tive prática e teórica, em todas as disciplinas, e no final só do conteúdo, de todo, assim, conteúdo do semestre, a gente fazia a prova. Só teve uma que foi de fisiologia vegetal, que tinha muito conteúdo, e aí a professora, ela dividiu, uma parte do conteúdo deu uma prova, outra parte do conteúdo, outra prova. Mas o restante foi tudo uma prova só no final do semestre. E também trabalho e seminário, né? Teve um seminário e um trabalho prático, porque lá é separado o teórico do prático, então você faz uma prova para o teórico, uma prova para o prático. Um trabalho para o teórico. Peraí. Um trabalho para o teórico e um trabalho para o prático. Eu senti falta de outras atividades, né, no meio disso, porque foi só a prova no final do semestre e trabalho também, final. Mas, assim, a gente não teve nenhuma outra atividade durante o semestre. Só que eu gostei bastante em questão da disponibilidade das aulas, de como era organizado, né, essas aulas. A estrutura curricular, né? Isso. Legal. E a sua experiência profissional e pessoal na realização desse intercâmbio? Como que você vê a mudança que você teve na sua formação, tanto profissional como a carga horária que você executou as disciplinas fora da instituição sua de origem de formação, né? Quanto à própria formação de vivência, experiência de vida, de ter você ficou um pouquinho mais de 6 meses lá, né? Foi. Nesse processo. Apesar de você já ter saído de casa e fazer a universidade em outro estado, né? Saiu do convívio familiar e foi se aventurar num estado onde você não conhecia, acho que você não conhecia Mato Grosso ainda, né? Oi? Você não conhecia Mato Grosso quando você veio para cá? Eu fui para Poconé uma vez, mas foi, tipo, turismo, assim, e só. Mas a vivência de sair de casa e experimentar algo, você tinha feito isso já na universidade? Foi na universidade. Fazer a graduação, mas daí você está em um outro país, com uma outra vivência tudo totalmente diferente, né? O quanto que você acha que isso contribuiu tanto para a sua formação profissional, que eu acho que é importante do intercâmbio é justamente o aluno fazer essa complementação, ter contato com técnicas novas, estratégias de ensino diferentes, agregar dentro da formação acadêmica, mas também a parte pessoal, né? Como que você vê essa sua experiência? Então, é tudo muito novo, né? A questão de estar numa outra universidade, com uma outra forma de ensino, e que você acaba tendo, né, uma nova forma de aprendizado também. Na questão da disponibilidade de aula, os professores, e também a questão de você olhar para outras áreas, né, que você pode buscar ali de ensino. Acho que eu embananei e falei tudo igual. Outra área assim, da sua atuação profissional, acho que você quer dizer. Isso, da sua atuação profissional. Que você pode, por exemplo, eu ainda não tinha feito fisiologia vegetal. E quando eu estava na UF, para mim, assim, eu nunca tinha feito, nem sabia como que funcionava, mas eu tinha uma ideia que era uma coisa que eu ia detestar, que era uma coisa que eu falei, não vou curtir.
E quando eu fiz lá, e ainda mais tendo muitas práticas, eu amei. Tipo, é uma coisa que eu falei, meu, eu quero seguir com isso, eu acho que eu já decidi o que eu quero. Então, assim, teve a questão, né, de ser a primeira matéria, eu ter feito pela primeira vez essa matéria, mas também eu comecei a olhar de uma forma diferente, né, pela questão do ensino também, né. Que é Sim. mais. Ah, tá. Na questão de desenvolvimento profissional. Então, a universidade que eu fui, ela também tem muitos eventos dentro da universidade, muitos eventos de apresentação de trabalho, enfim, várias coisas. Então, é uma coisa que enriquece, né? Você estando ali, você também pode participar, não só os alunos. Quando eu fiquei sabendo, já era tarde, eu não consegui me inscrever. Mas os alunos de mobilidade, eles têm total acesso, assim, a tudo que tem dentro da universidade, pelo menos nessa que eu fui, assim, eu podia participar de todos os eventos que tivesse na universidade, tudo. Então, é muito bom, porque, né, quem não quer fazer parte de um evento internacional, apresentar um trabalho num evento internacional, então, isso facilita bastante, você já tá em um outro lugar ali, além das aulas, né, você consegue fazer isso, fazer essas apresentações de trabalho, fazer contato também com os professores, então é muito enriquecedor, muito, muito. E em questão da experiência com fora, né, da universidade, na verdade, essa que eu tive, ela era ligada com a universidade, mas era fora, que foi o estágio voluntário que eu fiz. Lá, a universidade, né, tem parceria com um programa de estágio voluntário, que é para diversos locais. Eu fiz em uma associação, né, paroquial, que era para ficar com crianças no período livre delas da escola. Então, elas saíam da escola, ia para esse local, eram crianças de primeiro, segunda, terceira, até acho que sexta, sétima série. E aí era separado por sala, né? E só que era assim, eu fiquei com quinta, sexta e sétima série. E era para auxiliar eles no dever de casa, quando eles tinham prova também auxiliava, tinha o professor na sala de aula. E, na verdade, não é professor, né, que eles falam, porque ele não está ali para dar aula, ele está ali para auxiliar, para ajudar eles fazerem as atividades. Então, tinha uma pessoa dessa na sala e mais um estagiário. No lugar que eu fui, era 2 estagiários por dia. Então, foi eu e mais uma outra menina brasileira também, que ficava ali cada uma numa sala e auxiliando os alunos. E assim, foi incrível para mim, porque eu já tinha muita vontade de fazer um estágio voluntário, e a escolha, né, de fazer esse estágio lá foi para. Primeiro, que eu já tinha uma afinidade com crianças, tinha com idosos, pessoas mais carentes, enfim, tinha diversos estágios, assim, diversos programas. E a escolha foi, né, eu que fiz a escolha de qual estágio eu gostaria de participar, e também porque eu queria ter a vivência fora da universidade, porque eu acho que assim, o intercâmbio, quando você faz, né, universitário, tem essa experiência de estar na universidade e também de vivenciar o local que você está. Então, como na universidade tinha muitos brasileiros e pessoas de vários outros lugares, eu tive pouco contato com português mesmo. Então, eu escolhi fazer esse estágio para ficar fora da universidade e mais envolvida com as pessoas dali, né, da cidade. E foi maravilhoso, porque eu não estava o tempo todo ali focada na faculdade e conseguia também ajudar as pessoas nesse outro local e também ter
o conhecimento cultural, né? Teve bastante conhecimento cultural, troca. E que tipo de atividade se desenvolvia nesse estágio voluntário que você fez com as crianças? Era mais Então, atividades assim de ensino mesmo ou era lúdico ficar com o tempo livre não. deles fazendo atividades diversas? Então, chama o programa TLA, Tempo Livre de Atividade. Então, eles saíam da escola e iam para esse lugar, para a associação. E lá eles tinham a tarefa escolar. Então, eles chegavam lá e iam fazer as atividades escolares. E aí a gente auxiliava nisso, né? Nas lições, o que eles tinham dúvida. E quando não tinham atividades escolares, eles ficavam estudando para a prova, ou então a associação passava uma lista de revisão, né, para eles. Então, era o tempo todo eles fazendo atividade, quer dizer, o tempo todo não, né, ele tinha os intervalos, e também tinha uma área de brincadeira, que era quando eles terminavam, os pais iam buscar depois, né, eles nesse local. Então eles ficavam fazendo atividade, quando terminavam, ia para essa parte de brincadeira, essa parte livre, só que aí a gente já não ficava com eles, eram outros monitores que ficavam com eles, e depois os pais iam buscar. Eles chegavam de van escolar, né? Então a perua ia, buscavam eles nas escolas, não eram todos da mesma escola, eram escolas diferentes, mas que lá a maioria, né, já tinham contato, já se conheciam. E aí também na sala tinham níveis diferentes, né? Então não era todos de uma série só. Então tinha muito isso, de um ajudar o outro também, né? Porque um já tinha passado por aquela série, então já sabia como que era, como que funcionava, então eles também se ajudavam. E a própria universidade direciona esse estágio. Eles têm como base deles essas atividades, como se fosse um projeto de extensão. Isso, é um projeto de extensão. E, na verdade, Ah, assim, bem legal, né? tem vários projetos de extensão, vários. É, o ano passado, eles começaram com um novo, que era o estágio técnico, que era você fazer um estágio voltado para sua área. Só que como era novo, e eles anunciaram assim, muito depois desse estágio que eu já tinha começado a fazer, eu não acabei nem sabendo como é que funcionou, porque era novo para eles também. Então eles estavam procurando parcerias, né, empresas, e também estavam vendo quais iam ser os cursos que iam se encaixar, né, nesse estágio técnico. Nessa modalidade. Isso. Muito legal. Acredito que para as próximas pessoas, né, que forem para o IPB, talvez já tenha isso melhor, né? Esse estágio técnico já esteja mais desenvolvido. Mais E o bom é isso. estruturado o encaminhamento. Isso. E o bom é que é isso, é que a gente de mobilidade pode participar de tudo, assim. E a vida após intercâmbio? Foi difícil voltar à realidade? Que assim, a gente imagina que na hora que vai é aquela expectativa, fala, nossa, tô indo, né? Muita emoção, mas é que quando volta também fica naquele Sim. sentindo falta, né? Uma coisa, você, apesar de estar com saudade de casa, provavelmente, né? Você querer ver os familiares, mas ainda fica aquele Saudade do Brasil. gostinho. Lá Eu, tava morrendo saudade do Brasil, agora não mais. tá querendo, o esquema é quase, nesse momento atual, acho que é meio, era vantajoso talvez ter ficado por lá. Tanto que as Sim. alunos que estão lá nesse momento, na verdade, né? Se o vídeo ficar para a posterioridade, a gente utilizar isso em outros momentos. Agora a gente está passando pelo momento do Covid-19, tá? O pico do Brasil ainda nem chegou, agora estamos em comecinho de junho, e as alunas foram consultadas, as que estão lá agora, se elas gostariam de retornar para cá ou permanecer, as que estavam em Portugal. Uhum. As três lá. Daí, como a região que elas estavam não estava sendo tão afetada, parte das atividades estavam sendo desenvolvidas em caráter remoto e tal, elas acharam interessante até permanecer e falar, porque, professor, é até complicado eu voltar para o Brasil na condição que o Brasil está agora, é mais seguro eu permanecer aqui, né?
Mas como que foi esse retorno, né? Como que foi todo esse processo? Meu, você volta outra pessoa, assim. Quando eu voltei, sei lá, não me sentia mais a mesma, assim, de muitas coisas, tanto pessoal quanto profissional. Entendo, é uma coisa que, sei lá, não consigo explicar, mas quando você tá lá é isso, né? Você chega toda empolgada, tem tudo e passa muito rápido, assim, muito mesmo. Eu sempre ouvi isso, aproveita tudo, que passa muito rápido, só que realmente, assim, você piscou e já foi. E daí. Mas, assim, é muita coisa que você vivencia e fica com isso, né? E você nem percebe também tanta mudança quando tá lá. E aí, quando eu vou. Só, assim, só a questão de. Como é que fala? De adaptação, né? Essa mudança é constante, assim, de você se adaptar ao lugar. Ainda mais 6 meses, é tipo pouco tempo. Então, quando eu realmente já tinha me adaptado ali ao estilo de vida, tudo, voltei. E é isso, você volta outra pessoa, com outro pensamento, tanto profissional quanto pessoal. E você vê que, meu, existe muitas possibilidades de tudo, né? Porque quando você tá num outro lugar, você vê muito isso. Quando você sai da sua zona de conforto, você vê muito isso de outras formas de vida, outras linhas de pesquisa que talvez você não tinha pensado, tudo, assim, tudo. Outras possibilidades. E depois que retorna também tem a parte acadêmica, né? Que uma coisa é o plano que nós elaboramos para você ir executar, o outro é o que você executou de fato lá, né? Que pode ter É, ocorrido alguma alteração no meio desse caminho, bateu choque, tudo mais, né? De horários, enfim. E depois foi. tem que fazer a comprovação, né? Das atividades que foram executadas para fazer valer a pena esse estágio que foi esse intercâmbio, academicamente falando também, né? Sim, isso é uma das coisas mais importantes também, desde o começo do processo até o final, porque a primeira parte é você buscar, né, dar prioridade, né, às matérias que você ainda não cursou e que tem a chance de cursar lá e que consegue aproveitar depois isso no seu currículo, né? Então, foi isso que eu fiz. Na verdade, a gente fez um plano com várias matérias que eu ainda não tinha cursado, mas já pensando nisso, né, que chegando lá poderia mudar. E foi o que aconteceu quando chegou lá. Tinha choque, né, de matérias, então tive que eliminar algumas. Nossa, foi bem difícil essa parte, porque queria fazer tudo. Lá também tinha a possibilidade de pegar matérias do mestrado, então, isso eu achei bacana, porque se eu, sei lá, tenho vontade de fazer mestrado em uma área, eu poderia assistir às aulas para ver se era realmente aquilo, né, que eu queria, enfim. Então, eu achei bem bacana isso, só que também não dava para eu pegar, porque a carga horária era bem maior. Então, chegando lá, tive que fazer a eliminação de algumas matérias, e a minha prioridade foi essa, foram matérias que eu pudesse reaproveitar, né? Teve uma matéria só que eu fiz que, que eu não consegui aproveitamento, mas que eu já sabia que eu não conseguiria esse aproveitamento, mas como eu estava com um tempo livre, eu não ia conseguir encaixar nenhuma outra que eu conseguisse aproveitar, eu acabei fazendo por conhecimento mesmo. Que também não é desperdício nenhum, né? Nenhum. E, na verdade, foi de fitoterapia e etnobotânica. E na botânica econômica, eu tive nessa parte de etnobotânica e foi uma coisa que eu gostei bastante. E quando eu cheguei lá e vi que tinha uma matéria sobre isso, e não era nem do curso de biologia, era do curso de fitofarmácia. E aí eu falei, nossa, quero muito, muito fazer essa matéria. E aí acabei fazendo, então assim, foi muito bom. E depois, na chegada, aqui no Brasil é isso, é fazer
ver, né, se vai ser aproveitado, se não vai ser aproveitado, mas já ir com essa ideia, né, de procurar ementa, ver se vai conseguir reaproveitar depois, do que você fazer as matérias lá, depois chega aqui e não consegue aproveitar. Claro que o conhecimento você tem, mas assim, você poderia já adiantar alguma coisa. Muito bem. Tem alguma outra questão que você queira falar sobre essa experiência sua, que a gente acabou não abordando nas conversas? Uns assuntos gerais, assim, fica à vontade para, se quiser colocar alguma outra questão, algum outro ponto. Você tem mais algumas fotos para mostrar aí para gente? Então, isso que tem. Tem. Essa daqui foi da primeira prova que a gente foi fazer, então todo mundo se reuniu para estudar. Primeira prova a gente nunca esquece. É, exatamente. Não, e assim, já estava super tarde e a gente estudando o dia inteiro, porque a gente não fazia ideia de como que era, assim, né? Então, e aí esse pessoal é do. Esqueci agora de onde eles são. Do Pará. Eles são do Pará. Aqui. Nossa, o clima de lá. E também tem isso. Quando você for escolher o lugar, isso, né? Preste atenção nas Pesquisar. estações do ano. Sim, muito, 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 porque eu achava que eu gostava de frio. Eu sempre falei que eu gostava muito do frio. Mas quando chegou lá, eu fiquei muito em dúvida disso, porque no começo tava ok, mas, meu, chegou novembro, dezembro, tava assim, insuportável. Muito, muito, muito frio. E também a questão das amizades, né? O, o contato que você faz com pessoas de muitos lugares, assim. Não, tinha muitos brasileiros, né, de todas as regiões, mas também pessoas de outros países, da Espanha, e assim, é uma mistura de culturas, né? Então, pessoas da Espanha, tinham muitos africanos também, de Moçambique, de Cabo Verde. Então, você acaba tendo essa parte cultural, esse intercâmbio cultural, né? E que foi muito, nossa, muito legal. Eu dividi casa com duas meninas, uma de Moçambique e outra de Cabo Verde. Ela já morava em Portugal há muito tempo, né? Ela foi para Portugal quando era pequena ainda. Mas é de Cabo Verde, Cabo Verdeana. Então, assim, é muita experiência que você tem, né, de um outro lugar. Isso é bem bacana. Essa foto foi do nosso Natal improvisado, com a árvore de Natal improvisada. A gente encontrou no meio do caminho, levou para casa uns galhos e enfeitou. Mas é bem bacana, assim, vale muito a pena, muito, muito a pena. Super indico para todo mundo, assim, que tem vontade, que tem oportunidade, né, de fazer o intercâmbio. Você vem com uma bagagem incrível e muita experiência e também muito para o seu desenvolvimento profissional é muito bom. Porque é aquilo que eu falei, dentro da universidade você tem muitas possibilidades, né? Eu acho que é extremamente válido essa sua fala, como você colocou lá no início, que se tivesse que pagar um intercâmbio, provavelmente ficaria um pouco mais complicado. Então, assim, todas essas oportunidades que a Universidade Pública Federal abre para vocês, acho que vocês têm que aproveitar ao máximo, mesmo tendo medo de sair de casa e enfrentar alguma coisa nova, dá a cara a tapa, vai, que provavelmente isso vai trazer frutos positivos lá para frente. Não sei se tem mais alguma foto que você queira mostrar, se Acho que acabou. não, acabou. Então, gostaria de agradecer pelo aceite do convite, de ter falado um pouquinho sobre a sua experiência nesse intercâmbio. Espero que os alunos aproveitem nessa nossa conversa, essas informações que você passou, que sempre é interessante buscar alguém que já conhece um pouco sobre o aspecto, né, para sanar algumas dúvidas. Fico extremamente contente e orgulhoso de você ter ido, ter conseguido desenvolver, se virou muito bem lá,
Na hora que chegou, mandou as fotinhas do início e depois sumiu. Falei, será que a Lu tá bem? Daí mandou, tô bem. Falei, então tá tudo em ordem, agora já retornou. Então, gostaria de agradecer novamente pela participação aqui nessa nossa conversa. Em breve, os alunos acompanharão também. E é isso. Obrigado, Lu. Obrigada. E se cuida aí nesse Covid. Sim, só mais uma coisinha. Queria agradecer também bastante você, porque além assim, de você, né, me ajudar com as coisas, com o processo, as documentações, também foi um grande incentivador. Eu lembro que teve um dia que eu falei, acho que não vai rolar mais, vamos ver se faço numa próxima. E a gente até ligou lá em Cuiabá para tirar algumas dúvidas, né? E você falou, não, vamos caminhando com o processo. Se rolar, rolou, se não rolar, tudo bem. Então, não foi só uma pessoa que estava ali me ajudando a separar a documentação, mas que também estava ali me incentivando a continuar. Então, muito obrigada. E obrigada pela conversa, né, pelo convite. E eu acho extremamente importante isso, né? Compartilhar essa experiência para que muitas outras pessoas consigam fazer parte também disso, né? Porque, como você disse, tá aí tá aí na universidade, né? A oportunidade. Então, por que não aproveitar? Por que não tentar, né? Não precisa agradecer, não fiz mais do que minha obrigação como coordenador. Então, se cuidem. Até a próxima. Muito obrigado, Lu.